Exatamente. Porque aconteceu comigo aqui em casa, no meu quarto editando, eu tenho uma janela que tem uma tela por causa dos gatos não se matarem, né, se jogar. Então tem uma tela e eu tô vendo aquelas rodas de bater de asas. Quando eu olho pra tela, um pássaro do tamanho de um bem-te-vi atravessou a tela, deu um rasante do meu lado. E eu senti, Peu, o meu gato, estava em cima da mesa. Eu estava trabalhando, ele estava em cima da mesa. Peu olhou. Esse pássaro deu um rasante em mim e foi para a porta. Quando esse pássaro deu esse rasante em mim, eu olhando, acredite, tinha um duendezinho montado no pássaro, no tamanho de um bem-te-vi, olhando para mim. Ele passou o rasante, segurando nas peninhas do bem-te-vi. O bem-te-vi deu um rasante e foi para a porta. Eu levantei, eu e o gato vimos. Então, eu senti até o ventinho, o barulho das asas, o ventinho passando, montado, que nem filme de fantasia, mas é muita realidade. Foi pra porta, quando passou da porta, ele sumiu. Fadas, duendes, gnomos, faunos, elfos, anões, elementais da natureza, tá? Que são seres de tudo quanto é tipo. Nós temos as fadas que existem vários tipos de fadas, tá? Eu tô falando dos elementais. Existem outros tipos de fadas, mais inteligentes, de outras dimensões, tá? As fadas daqui dos elementais, elas são instintivas. Então, elas estão na transição do elemento terra para o elemento ar. Elas ajudam muito os espíritos superiores na criação de regiões paradisíacas do plano espiritual superior, tá? As fadas também ajudam a limpar casas religiosas, assim como as sereias também ajudam a limpar as casas religiosas quando são invocadas. O que são duendes e gnomos? São espíritos? Olha, essas nomenclaturas, elas não são nomenclaturas espíritas. Elas pertencem a algumas doutrinas espiritualistas, algumas até bem antigas, que falam que na natureza existem determinados seres, que eu nem vou chamá-los de espíritos, mas existem seres que seriam cuidadores da natureza. Ficou faltando um. São duendes, gnomos e fadas. Faltou o terceiro. Então, esses elementais, como eles são chamados, eles seriam entendidos por essas leituras. É muito típico lá do pessoal da Europa, ali daquela região da Inglaterra. Existem raízes de pensamento da existência desses seres que tomam conta da natureza. Esses pensamentos eles foram sendo cada vez mais restritos à medida que o cristianismo, com a ideia de um Deus único, foi dominando. Então, foi espantando para longe esses pensamentos que eram muito típicos dos povos pagãos. E eles acreditavam que existiam esses serizinhos que tomavam conta da natureza, chamados de elementais. Para a doutrina espírita, nós temos uma percepção de que não necessariamente os elementais existam como nós pensamos. Mas é essa mesma questão 540 que fala isso, logo no comecinho dela, que eles primeiro ordenarão no mundo material e depois no mundo moral. Nas perguntas que estão próximas da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, você encontrará respostas para essas suas indagações. Nós não temos em doutrina espírita material volumoso, substancial e seguro sobre esses espíritos que atuam abaixo da linha humana, nessa transição do animal para o homem no mundo espiritual. Não temos. Capítulo 49 e 50 do livro Nosso Lar possui um momento no qual André Luiz conversa com uma entidade que está numa árvore para procurar o remédio para curar o marido atual da ex-esposa dele. Que entidade foi essa que ele encontrou? Era um elemental ou não? Quem era? Não tem explicação no livro. Mas a gente tem, assim, histórias esparsas. E como a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, ela certamente terá informações para trazer para nós no amanhã sobre esse processo de entendimento desse período da evolução. O que temos de informação é que existem espíritos que estão na função de exercerem atividades muito mais ligadas à natureza, que são ligadas ao mundo material e não ao mundo mais moral,
e que estão num processo de natural evolução, mas não naquele modelo de ser um duende desse tamaninho que vive na grama, que se esconde atrás do cogumelo, igual os Smurfs. Não, não nesse sentido, mas que existiria na longa caminhada evolutiva dos seres um período através do qual algumas missões, algumas tarefas que são reservadas para os espíritos em processo de transformação estariam oferecidas para nós na Terra, e a gente tem essa possibilidade de entender isso por essa via, ou seja, a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais para receber mais informações sobre os elementais.